experiências que possibilitam ao aluno fazer novas leituras de mundo e ampliar sua escolaridade e qualificação profissional. Confira. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade na agricultura com meus pais. Depois dos meus 16 anos, eu comecei a trabalhar como servente. Meu nome é Lindoval, comecei a trabalhar com 9 anos numa sapataria. Aí comecei a trabalhar de pedreiro em 1982 e até hoje continuo trabalhando na construção civil. O início precoce no mundo do trabalho muitas vezes impede que crianças e jovens possam concluir os estudos. Uma realidade comum a todos os alunos do Projeto Escola Zé Peão, em João Pessoa, na Paraíba. O Projeto Escola Zé Peão desenvolve uma experiência de alfabetização com os operários. A construção civil está colocando que não vai mais contratar as pessoas sem escolarização, pelo próprio processo de avanço da tecnologia, de inovação, precisa de um operário mais qualificado também no tocante à escolarização. Às vezes eles vêm muito mais por essa garantia do emprego. Os alunos reconhecem a importância da escola para o crescimento pessoal e profissional. Ajuda muito, tem que saber da escala todinha, já é uma grande matemática. O projeto é resultado de uma parceria entre universidade, sindicato e empresários. Desde 1991, já foram alfabetizados mais de 4.000 trabalhadores. E desde o início estava muito claro para nós que o que se queria era escolarizar o aluno. Agora, claro, toda ação pedagógica é uma ação política. Ninguém pode negar isso. Aqui a gente não estipula um tempo, mas em média, né, a gente pode dizer que tem 2 anos mais ou menos para ser um aluno alfabetizado, porque a gente tem que saber também o que considera ser alfabetizado. Se for para ensinar só um nome, né, para ele escrever e tal, ele aprende em 1 semana. Mas só que ele tem que saber interpretar, ele tem que entender o que é que ele está escrevendo. Sem estudar, não... Como é que vai? O povo pergunta a palavra a você, como é que você fica caçando na mente, como é que você vai responder? Aí não tem como você responder. No município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a ASPAS, Ação Social Paulo VI, também promove a alfabetização de jovens e adultos com o projeto Ler e Viver, que existe desde 1997. Ele surge dessa necessidade de dar uma resposta, né, a essas pessoas que querem contribuir, né, nas suas comunidades e também enquanto cidadãos querem participar mais desse convívio da sociedade. 4 vezes por semana, durante 2 horas e meia por dia, além de aprender a ler e a escrever, os alunos trocam experiências e participam de debates sobre temas como a fome. Tem muita gente que está passando necessidade. Tem terra grande, mas não pode plantar. Por quê? Se não tem o que comer, não pode ter dinheiro para poder comprar a semente para poder plantar aquilo ali. Outra é que não chove bem, que nem a onde eu morava. E quando chove um ano, o caba planta e colhe, mas quando é no outro ano já não chove mais. Passa 2, 3 anos para chover de novo. As coisas estão difíceis para nós, porque uns trabalham, outros não trabalham. Um tem, outros não tem. O que tem, não solta a mão para quem tem, para quem não tem. Porque muitas vezes as pessoas acham que alfabetizar é só ensinar a ler e a escrever, e vai muito mais além disso, né? É fazer com que o aluno ele se integre conscientemente nessa sociedade, né? E ele seja um cidadão crítico. Com o que se aprende no projeto, surgem novas oportunidades, novos sonhos e uma outra leitura de mundo. Porque agora eu tenho filhos, né? Então fica difícil. Minha filha tá na 4ª série, ela chega, mãe, ó, me explica isso assim. Aí eu fico sem saber explicar, fica feio, né, pra gente, assim. Eu, como mãe, não saber explicar o dever dela de casa, aí eu resolvi voltar. Aprender a ler, né? Escrever, aprender a escrever melhor e ler, principalmente porque eu preciso muito da minha profissão, que é de motorista. Professor Timothy, eu quero aproveitar esse vídeo para fazer a pergunta da Ciseni de Goiás. Ela diz que na educação de jovens e adultos, tanto os alunos como os professores se sentem discriminados. Os alunos porque são rotulados como retardados e os professores porque são considerados os piores profissionais. Gostaria que vocês comentassem, ela gostaria que vocês comentassem caminhos para mudar essa realidade. Eu acho que os 2 vídeos, né, as 2 experiências mostradas aqui são caminhos diferentes.
No primeiro, o projeto Escola Zé Peão, eu confesso que eu sou suspeito, porque eu fui coordenador do projeto durante os primeiros 13 ou 14 anos. Mas a tentativa de levar a escola para o lugar de trabalho ou de moradia dos jovens e adultos que não tiveram acesso. Acho que uma coisa muito forte nos dois vídeos é essa questão de sujeitos de direito, são pessoas trabalhadoras que não foram negados o direito a estudar na época certa. Agora, os dois projetos tentam resgatar a dignidade do processo. O projeto Zé Peão utiliza salas de aula no próprio canteiro de obra, facilita o acesso do trabalhador de construção civil para a escola. O outro, eu acho que também deve usar salas de aula mais em espaços comunitários. Eu acho que isso é uma das coisas que precisamos rever, porque EJA não pode ser um reflexo pobre noturno da escola para crianças. Tem que ser repensado a partir das necessidades de aprendizagem, a partir dos desejos dos jovens e adultos que participam. Então, tem que ser um espaço físico agradável, adequado para jovens e adultos. Muitas vezes, salas de aula têm cadeiras e bancos que são feitos para criança, e toda a metodologia tem que ser pensada em função do sujeito do processo. Isso, como eu disse no primeiro bloco, a questão da formação, eu não concordo que o professor de educação de jovens e adultos seja o pior. Eu acho que tem muitos professores, educadores excelentes. O que falta em muitos casos é esta questão de profissionalização, de formação, de ter cursos, acesso a cursos que permitem um novo olhar sobre o processo educativo. Ok, a cursista do Salto, Ocilene Santos, ela é de Belém do Pará. Ela diz que sabe-se que quanto maior a escolaridade, maiores são as oportunidades de emprego. Mas como elevar o nível de escolaridade do cidadão brasileiro se a maioria dos jovens é oriunda de escolas públicas e estas, infelizmente, ainda não oferecem uma educação de qualidade capaz de inserir estes jovens no mercado de trabalho cada vez mais competitivo? Marino. Primeiro, esse conceito que nós temos de educação e qualidade, o que é qualidade? Para quem e para qual mundo? Para o mercado, qual é o conceito de qualidade? Para os trabalhadores que pensam uma sociedade mais plural, democrática, com distribuição de renda, qual é o tipo e qual é a visão de qualidade? Eu só queria retomar um pouco a pergunta anterior, que, por exemplo, nós trabalhadores estudar depois dos 25 anos, mas estudar para a vida concreta, pensar esses caminhos, onde você articula o mundo do trabalho para construir, de fato, um caminho que melhore a sua condição de vida, a sua condição de renda, que isso faça com que você tenha mais poder enquanto trabalhador. Eu acho que são caminhos fundamentais para nós pensar a educação. Se sentir discriminado, eu acho que um educador do EJA é um educador que merece o nosso respeito, no mínimo. Porque, primeiro, ele tem que se pensar que é um educador que está pensando e construindo conhecimento com trabalhadores que têm conhecimento. Você não está meramente reproduzindo, trazendo conhecimento, mas está construindo e aprendendo também com os trabalhadores. E está construindo conhecimento para o desenvolvimento desse trabalhador que não teve não teve condições na sua época, quando era jovem, no momento. Ok. A Adriana aqui do Rio de Janeiro já aguarda. Oi, Adriana. Oi, boa noite a todos. Eu sou a cursista Adriana Gaspar. Estamos em recepção organizada com a orientadora Rose, no Colégio Lions Club de Paraíba do Sul, e a pergunta é a seguinte: os professores e as escolas estão preparadas ou vão receber uma atenção especial nesse sentido para se atender à diversidade encontrada nas turmas do EJA?
Muito obrigada, Adriana, pela sua participação. Eu acredito que a pergunta da Adriana tem a ver também com a pergunta da Maria José Barreto, de Bacabal do Maranhão, que chegou por e-mail. Será que os professores de educação de jovens e adultos estão preparados para essas reflexões ou ainda se preocupam mais com conteúdos? E aí eu acredito que ela pergunte se há a necessidade de uma formação, um outro tipo de formação, e que formação seria essa, para se trabalhar com a educação de jovens e adultos. Ana, como você vê essa questão? Bom, primeiro, vamos dizer para nós mesmos que o processo de formação da gente ele é permanente, como é o de toda pessoa humana. Então, o dos educadores, a única diferença é que eles sabem antes algumas coisas. A diferença é que os educandos trazem saberes que eles não sabem e assim vão trocar. O que nós temos discutido enquanto formação para a educação de jovens e adultos? Primeiro, que as pessoas têm que partir sempre do histórico e das necessidades da comunidade. Segundo, que os educadores têm que ter a iniciativa de formar grupos de estudo, formar coletivos, fazer fichamentos de leituras, fazer debates sobre os temas que estão na sociedade, sobre os temas que estão na comunidade. É isso que vai preparar. E a partir do momento que as circunstâncias vão fazendo aparecer necessidades na prática educativa, então que esses coletivos buscam, que esses coletivos pesquisem. Porque às vezes também a gente quer estar pronto, a gente quer ter as respostas, é uma ansiedade que o educador tem, né? E isso é difícil, porque a cada momento vai surgir uma dificuldade, um problema novo. Isso faz parte da prática educativa e é muito rico, é bom a gente estar atento para isso. Muitas vezes pode parecer que você precisa de um curso específico numa determinada instituição e o que você está apontando aí é que muitas vezes um grupo de estudo dentro da própria escola ou do projeto ou do sindicato, assim mesmo como nos movimentos sociais, isso dá um outro resultado muito mais significativo para esse aluno. Claro. Eu não estou dizendo com isso que a formação não é necessária, não é sistemática, mas que ela é necessária. Muitas vezes o professor fica, eu preciso fazer um curso assim, tenho que buscar N cursos para poder promover essa educação para o meu aluno, e isso pode estar dentro da própria escola, dentro do próprio coletivo, como você mesma disse. Exatamente. Porque você está na universidade, você tem uma série de discussões, mas ninguém sabe melhor qual é a situação que você está vivendo na comunidade do que os educadores que estão lá. Tá certo. A Ivoneide de Goiás já aguarda. Oi, Ivoneide. Boa noite, eu sou Ivoneide Teleposto Cora Coralina, da cidade de Goiás. O texto está escrito assim: EJA está no contexto das políticas sociais de melhoria de qualidade de vida, que visam inserção de milhares de pessoas numa sociedade de direitos. De um lado, compreender e buscar formas de superação para as discriminações de classe, de gênero, de raça e também de idade, frutos de um modelo econômico, social e político individualista e segregador. Devem ser colocados no universo de seus objetivos. Pergunto: somente com esses mecanismos do EJA, esses objetivos de cidadania poderão realmente ser alcançados, já que este programa visa a aceleração da aprendizagem? Como trabalhar com esses objetivos em tão pouco tempo? Não seria estes objetivos um tanto utópicos? Boa noite e obrigada. Muito obrigada, Ivoneide, pela sua participação no programa de hoje. Professor Timothy, ela traz uma questão complexa e, portanto, importante para esse debate, né? Também acho. Eu acho que, evidentemente, a educação não é a salvação do mundo. Eu acho que tem um papel fundamental, mas tem que ser integrado com outras políticas sociais. Hoje nós estamos falando sobre a questão da educação de jovens e adultos integrado com a qualificação profissional. Eu acho que isso dá um pouco mais a dimensão de como a educação busca essas interfaces com as outras dimensões da vida. Eu acho que a integração de EJA com a qualificação com o mundo do trabalho é um aspecto importantíssimo de buscar a superação das discriminações, o reconhecimento. Eu acho que a gente precisa reconhecer e, ao mesmo tempo, mostrar a importância dessa diversidade, essa diferença que a gente, historicamente, temos tentado abafar. A sala de aula de EJA é um lugar excelente para ver a diversidade, tanto em termos étnicos como em termos de gênero, regionais,
em todos os sentidos. Então, para mim, a EJA é um espaço, um dos espaços na área de educação em que a gente deveria lutar contra a discriminação, mas não reduzir esta luta para a sala de aula, buscar outros espaços, o espaço do trabalho, o espaço comunitário, o espaço político e o espaço associativo, todos esses espaços que também têm as suas interfaces com EJA e com a educação, especialmente quando a gente entende a educação na perspectiva de aprendizagem ao longo da vida, aprendizagem que não precisa ser necessariamente nas quatro paredes de uma instituição que se chama escola, colégio, universidade, mas que se dá em todo momento. Eu acho que aqui, né, mais um espaço de aprendizagem para nós e esperamos que para quem está assistindo o programa também. Marino queria comentar, né? Você concordou com a ideia de que é uma pergunta complexa, na medida em que muitos professores se sentem, mas eu vou ter que dar conta de tudo isso, tem um programa a cumprir, porque, como disse a Ivoneide, é um processo mais que precisa ser acelerado para esse aluno, né, já trabalhador, enfim. Como é que vocês discutem essa questão, por exemplo, na CUT, né, nessa formação voltada para o trabalhador, que você disse, empregado e muitas vezes empregado que está ansioso para participar, para fazer parte desse processo, porque muitas vezes ele acha que ele vai voltar ao mercado a partir daí. Primeiro a gente tem que fazer a pergunta de qual o processo educativo que consegue atingir todos os seus objetivos. Pensar um programa para adultos, né, quem está preparado? Acho que a gente nunca vai estar preparado, né? Nunca vai conseguir conquistar tudo aquilo que a gente deseja dentro de um percurso formativo. Agora, a gente pode pensar dentro de um programa desse, por exemplo, o reconhecimento do saber acumulado desse trabalhador. É um processo que, se resgatado, você traz muitos conhecimentos, valores, conceitos, habilidades construídas de forma coletiva ou individual, que você resgata a partir de pequenas ações dentro do processo da educação. Pensar a elevação do conhecimento desses trabalhadores ou a construção de novos conhecimentos a partir de um educador que seja um organizador, que busque organizar questões, que busque a partir de questões desencadeadoras, a partir de questões locais e da vida desses trabalhadores, o resgate e a construção de uma ação coletiva. Envolver os trabalhadores no processo de sala de aula. Nós trabalhamos com oficina pedagógica, onde os trabalhadores fazem pesquisa, diagnóstico e desenvolvem ações coletivas, faz com que a gente faça com que esse percurso seja menor e a gente alcance muito mais resultado do que a escola tradicional para adultos. Okay. Bom, depois do intervalo, vamos conhecer a proposta de educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Até já. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra já garantiu o assentamento de mais de 500 mil famílias desde a década de